Rigorosamente, hoje, super especial, falando de cinema. E para falar de cinema, a gente fala da comemoração, de uma edição comemorativa dos 30 anos do Festival de Vitória. O Festival de Vitória, para quem não sabe, é o festival de cinema brasileiro que acontece há 30 anos e movimenta o mercado do audiovisual, movimenta a turma de cinema. E a gente está aqui como convidada diretamente de Vitória do Espírito Santo, a nossa querida Larissa Delboni, que é produtora executiva. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, é um prazer falar com vocês. Que delícia poder dividir um pouquinho desse aniversário de 30 anos do festival e entrelaçar as nossas histórias. Acho que a gente vai encontrar aí muitos pontos em comum. Pois é, eu queria que você falasse rapidamente como é que vai ser, como é que é o Festival de Vitória. Primeiro, como é que é? Conta uma história rápida aí do Festival de Vitória, que a gente sabe que está inserido, né, nas categorias dos grandes festivais, Gramado, Brasília. A gente tem lá esses 30 anos, são 3 décadas aí do Festival de Vitória. É muito bom, né, comemorar 30 anos de Festival de Cinema de Vitória, e o mais importante para a gente, eu acho que é essa conexão com o Brasil mesmo, é poder contar histórias diferentes, é poder fazer do Espírito Santo um polo de cinema, fazer do Espírito Santo uma tela exibidora do cinema brasileiro. E ao longo desses 30 anos, a gente teve a oportunidade de receber aqui grandes nomes do nosso cinema, grandes produções. O festival, né, com 3 décadas, é um dos mais antigos do país, e a gente conseguiu, nesse tempo, se desdobrar em outras atividades. Então, hoje a gente gosta de dizer que o Festival de Cinema de Vitória é um apaixonado pelo cinema brasileiro, mas é um catalisador de talentos do nosso país. A gente tem um pouquinho de música, um pouco de formação de plateia, um pouco de intercâmbio cultural, intercâmbio de cinema. É um festival que tem lados muito importantes e a gente consegue ter uma programação que roda no nosso estado o ano inteiro e que recebe um pouquinho do recorte do Brasil em 2 momentos esse ano. Pois é, a gente vem aí de 4 anos, né, de total desmonte, né, desse mercado do audiovisual, enfim. E agora a gente percebe que tem um novo momento, tem a volta do Ministério da Cultura. Como é que você vê isso? Você acha que isso já impacta nessa edição de comemorativa de 30 anos? Com certeza, assim, nós vivemos um momento muito triste, né? Um momento em que uma indústria extremamente importante, consolidada, foi desmontada, não. Eu acho que foi muito ameaçada. As políticas públicas para o audiovisual nesse período foram quase que 100% extintas, e mesmo assim é uma indústria que se renova e continua produzindo. A gente tem uma edição agora em junho de 30 anos que faz uma releitura do que foi essa trajetória. Mas em setembro a gente se reencontra para a edição competitiva. E nós tivemos um recorde de inscritos. Então, eu acho que isso é um retrato de uma indústria sólida, de uma indústria pulsante e que não se deixou abater, tanto pela pandemia, que foi catastrófica para o nosso mercado, quanto pelo desmonte promovido pelo antigo governo federal. Eu acho que a gente tem muito para comemorar, muito para crescer. A volta do Ministério da Cultura é o reinício de um novo marco, e principalmente onde a gente tem a descentralização das produções, onde os pequenos estados conseguem se misturar aos grandes produtores para fazer um Brasil super plural e um audiovisual que esteja produzindo, gerando emprego, criando oportunidades em qualquer lugar do nosso país. Eu acho que esse é o nosso grande momento e o grande diferencial do cinema brasileiro. Pois é, durante esse tempo todo eu fiquei lendo aí que o Festival de Vitória já exibiu mais de 2.000 longas-metragens, mais quase, enfim, uma infinidade de curtas-metragens, né? O que vai ter nessa edição comemorativa? Só para explicar. Primeiro vai ser agora, dia 14 de junho, logo a pouco, né? Vai ter essa edição comemorativa de 30 anos, e aí no segundo semestre, né, vocês têm uma edição competitiva, ou seja, o festival como competição, como ele acontece todo ano. Eu queria que você falasse desse momento muito particular, dessa comemoração, o que vai acontecer, o que vai ser exibido. São 30 anos, né? Então a gente optou por fazer em 2 momentos, até para manter a janela de exibição para os filmes que se inscreveram. A gente tem uma edição em setembro que vem com as 11 mostras competitivas e com a premiação e os filmes concorrendo ao Troféu Vitória.
Nesse primeiro momento, a gente fez uma releitura a partir de uma curadoria que revisitou as 29 edições do festival. E fizemos uma seleção dos filmes que tiveram grande repercussão de público, dos filmes que representam um pouco dessas 3 décadas de cinema brasileiro, e vamos fazer essas sessões com essas exibições. São filmes fora de competição, mas a gente tem, ao todo, agora são 12 sessões. A gente vai exibir aí alguns filmes que foram importantes para o cinema brasileiro, que tem um diálogo importante com a formação de plateia do Espírito Santo. E a gente tem uma edição do festival que é voltada para crianças e adolescentes. O festivalzinho acontece também nessa primeira edição, agora em junho, e a gente vai exibir aí filmes para 3.600 alunos da rede pública estadual e municipal de ensino. Então, é um momento de reencontro com o nosso público, de revisitar o nosso acervo, de reconhecer um pouco da nossa história, para que a gente consiga viver um presente cultural e as expectativas para um futuro que passem muito pela nossa história e pela preservação do audiovisual brasileiro. Eu queria que você falasse para a gente como é que é a produção de cinema, como é a produção audiovisual aí em Vitória. Por exemplo, o fato de vocês estarem próximos aí de grandes polos produtores, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais também, você acha que isso impacta também na produção feita aí em Vitória? Eu acho que impacta muito. O Espírito Santo tem um polo produtor extremamente relevante. A gente tem uma mostra chamada Mostra Foco Capixaba, que é uma das mais importantes do festival, e que tem um recorte do cinema produzido no nosso território. Outro importante marco para o Espírito Santo nesses últimos 4 anos foi a nossa ascensão enquanto polo produtor de cultura, polo gerenciador de negócios culturais. A gente, apesar do desmonte promovido pelo governo federal, o Espírito Santo conseguiu se desenvolver e crescer no mercado da cultura nesse cenário tão hostil. A gente vem de uma gestão pública estadual extremamente responsável com a cultura. Então, eu digo que os últimos 4 anos no cenário nacional foi muito difícil, mas o Espírito Santo conseguiu produzir um microclima de trabalho, desenvolvimento, geração de renda e manutenção da cadeia produtiva como nunca se viu. A gente tem hoje um estado em que o recurso chega na ponta, o recurso chega nas pequenas cidades, e isso reflete absurdamente na qualidade e nos produtos exibidos pelo festival. Nós somos hoje um polo produtor e um polo movimentador de recursos a partir da cultura. Isso para Larissa, a gente teve um momento muito particular com relação aos festivais de cinema, no período mais sério da pandemia, que a gente pode chamar, né? Com exibições em formato online, né? Depois passou a ser híbrido, né? E agora voltou de novo a ser apenas presencial. Como é que foi essa experiência de ser um formato híbrido e se essa possibilidade ainda existe? Porque acho que também tem muita gente por esse Brasil todo, né? Nós falamos daqui da Amazônia, né? Que gostaria de também ver os filmes que estão sendo exibidos no Festival de Vitória. Eu acho que o primeiro impacto, você adaptar uma tecnologia é muito difícil. Desterritorializar um festival e tentar reproduzir a experiência da sala de cinema em casa é muito difícil. Assim. A gente entendeu que não é esse o momento, que o que a gente fez e o que a gente tenta fazer quando digitaliza um evento que é essencialmente presencial, é dar ao público flexibilidade de horário, é dar ao público a escolha da programação. A gente gosta de defender que o festival digital, o festival híbrido, ele é um festival que é montado a partir da vontade do público. Isso é muito bom e muito importante. Hoje, as plataformas por demanda correspondem a boa parte do nosso consumo de audiovisual e os festivais precisam participar disso em alguma quantidade. O festival foi inteiramente digital em 2 edições, um pouco híbrido na última, mas a gente hoje optou por reafirmar o Festival de Vitória como um ponto de encontro e criar essa relação do olho no olho com a plateia. Nós temos uma parceria super importante com a TVE do Espírito Santo. Então, a TVE faz a transmissão ao vivo de alguns momentos, exibe alguns filmes que estão na programação do festival, que vão para a Mostra TVE. Mas hoje a gente entrou numa sinergia de que o contato com o público, a presença do diretor, essa troca
que um festival presencial proporciona, ela é insubstituível. Óbvio que essa nossa conexão, o Espírito Santo Amazonas, tem que continuar, tem que ser muito fortalecida, a gente tem que estar em todos os territórios, o cinema brasileiro é uma linguagem única, mas a gente precisa fortalecer também a ida ao cinema, a busca por essa experiência de encontrar a tela grande, de ver um filme de uma sala calibrada com o olhar do diretor, de entender o que aquela produção representa enquanto aquele momento único, né, que se dá ali dentro daquela sala escura, né, e aquela total sinergia, não é, que acontece, né? Isso é mágico, realmente nada substitui. E não há plataforma por demanda que consiga substituir o calor de uma sala de cinema, e a gente quer muito reencontrar o nosso público e os fazedores de desses 30 anos, assim, o que você destaca, por exemplo, convidados, pessoas que já passaram desse festival, porque essa edição vai ser isso, né? Vai ser uma edição memorialística, né? Vocês vão abraçar essa memória, né? E colocar essa memória presencialmente ali, aquele sentimento de volta, né? Queria que você destacasse alguns pontos assim de tudo que aconteceu, quer dizer, de tudo não, né? Que é muito, né? Mas um pouco do que aconteceu nesses 30 anos. O que vocês programam, por exemplo, para homenagear presencialmente nesse festival? Eu sou saudosista por natureza e eu tenho experiências que, para mim, foram muito enriquecedoras como ser humano. Assim, quando você encontra numa sala de cinema pessoas que materializaram o sonho na tela grande, isso para mim foi muito emocionante. Alguns dos homenageados que eu destaco que me fizeram muito bem, assim, que fizeram parte da minha trajetória enquanto apaixonada pelo cinema brasileiro. Eu destaco com muito carinho a homenagem ao Orlando Senna, que para mim foi uma das pessoas mais importantes do cinema do nosso país. Se a gente tem essa indústria ativa, se a gente tem hoje essa valorização do produto audiovisual brasileiro, eu acredito que muito disso veio das mãos extremamente capacitadas dele. Então, para mim, foi uma homenagem muito importante. Homenagear o Paulo José, para a gente, foi muito bom também. E todos os outros, eu acho que os nossos... E vocês esse ano homenageiam o Marcos Palmeira, é isso? Isso, esse ano a gente homenageia o Marcos Palmeira, que é um dos atores mais importantes do nosso país. Ele tem uma relação com o cinema brasileiro e com o cinema do Espírito Santo. Ele fez um longa-metragem aqui no Espírito Santo, que para a gente é motivo de muito orgulho. E é um ator muito brasileiro, é um ator muito entregue à profissão, e eu acho que isso diz muito dessa mensagem que a gente quer passar, de comemorar os nossos 30 anos. A sustentabilidade de eventos culturais é um negócio muito difícil. Existir nas oscilações de mercado, nas oscilações de produto, na transição da tecnologia. Nós começamos com um festival que exibia em 35mm, com um festival que dialogava de uma maneira diferente com o cinema, e fomos evoluindo junto com a tecnologia, junto com o cinema do nosso país. Então, é motivo de muito orgulho. Eu acho que o Marcos tem um pouco desse DNA do festival. Ele se Agora, como é que é produzir? Como é produzir um festival dessa magnitude, um festival que já dura 30 anos, né? São 3 décadas aí, 3 décadas de história, mas também 3 décadas de muito trabalho, né? Muito difícil tudo isso? Eu acho que não é difícil. Eu acho só que é desafiador. A gente precisa entender que cada ano é único, que cada edição você precisa aprimorar e que o projeto precisa, de alguma maneira, ser sustentável. Eu me lembro que, quando eu comecei a escrever os projetos, eu me perguntava, os formulários vêm prontos, né? E eu me perguntava muito o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa durar para sempre? Não, sustentabilidade não é uma coisa durar para sempre. Sustentabilidade é uma coisa mudar sempre. E o Festival de Cinema de Vitória é isso, é um festival que muda sempre. A gente está sempre reinventando novas possibilidades de dialogar com o público. O festival só existe, só tem motivo de existir quando a gente troca saberes. E estar com o nosso público, dividir a sensação desses diretores, quando acende a tela, né? Quando o filme está sendo exibido, eu acho que faz todo sentido. É muito desafiador, porque a gente precisa todo ano se reinventar, e todo ano a gente precisa reafirmar essa cadeia produtiva e essa indústria como importante. Eu acho que quem patrocina a cultura, as grandes empresas, elas investem.
em qualidade de vida, em bem-estar, mas principalmente em economia. A gente tem um estudo aqui no Espírito Santo, um estudo que a gente acompanha do festival já há algum tempo, que cada R$1 investido num projeto cultural que surgiu desse grande catalisador de projetos que é o Festival de Cinema de Vitória, ele retorna para a economia do nosso estado como outro R$1,25. Então, assim, não existe na indústria brasileira nada não poluente, absolutamente renovável e que gere tanta renda bruta, direta, como um produto cultural. Então, hoje a gente defende que o produto cultural ele tem, sim, que ser reconhecido como um dos mercados mais importantes do nosso país. E, Larissa, vocês também incluíram esse ano, né? Não sei se também existiu nos outros anos, a parte de música, né? Vocês também terão um evento de música especificamente. Explica para a gente como é que vai ser. Eu sei até que tem uma convidada daqui, não é isso? Pois é, essa nossa conexão ela está muito próxima. Esse ano não, a gente tem, quando a gente fala que o festival ele é um produto sustentável, a gente parte muito disso. O Festival de Cinema de Vitória, nesses 30 anos, ele se desdobrou em projetos que hoje são autônomos, em projetos que hoje andam sozinhos e que têm suas próprias fontes de renda e suas próprias fontes de investimento. A gente está no 8º ano do Festival Tenda Lab, que é um festival de música que traz para o Espírito Santo grandes shows do nosso país, inteiramente gratuitos e com uma programação super diversificada. Esse ano a gente vai ter Gabi Amarantos. Pois é isso que eu falei. Gabi Amarantos, daqui de perto, do Jurunas, Gabi Amarantos da Amazônia, vai estar em Vitória, lá nas comemorações dos 30 anos. Mas fala do festival. Então, o Festival Tenda Lab é um festival que surgiu do Festival de Cinema de Vitória, e ele tem essa veia, né, de música. Ele é exclusivamente um festival de música, mas ele é um festival também de formação. A gente parte de um denominador comum, que é formação de mão de obra qualificada para o mercado da música, e ao final dessa trajetória a gente tem o resultado com os shows. Esse ano a gente acontece no dia 16 e 17 de junho, na Universidade Federal do Espírito Santo. Aí temos Budá, DJ Úrsula, Leci Brandão, Muqueca de Rato na sexta-feira, e o jazz. No sábado a gente tem a Tocha, DJ Jambu, Gabi Amarantos e Simone, que traz o show dos 50 anos de carreira dela para o Espírito Santo. Então é um momento... Cinema e música, né? Nada melhor, cinema, música, amor e diversão. Larissa, foi um prazer conversar com você. Daqui a pouco a gente vai estar aí no Festival de Cinema de Vitória, nessa celebração de 30 anos. Foi um prazer. E a gente volta, né, na segunda oportunidade, já quando for a mostra competitiva do festival. Prazer enorme falar com você. Prazer foi meu. Belém, bem-vindos à Vitória. Que essa nossa dobradinha dure muito, que a gente tenha mais muito motivo para conversar e comemorar. Obrigada pelo convite. 30 anos de Festival de Cinema de Vitória. A gente fala que o cinema desemboca em todas as artes. Então, a gente chega com cinema, música e muita cultura brasileira para levar mais leve. Viva o cinema brasileiro, né? Viva o cinema brasileiro. Vida longa ao cinema brasileiro. Vida longa ao cinema brasileiro. Obrigado, hein? Beijo, gente. Obrigadíssimo. Foi um prazer. Certo, obrigado você. Este foi o Mangarosamente, que você assiste no Libplay, dentro de liberal.com e no YouTube.